Oi, gente! 8 de dezembro de 2025, que privilégio! Nosso encontro marcado aqui pelo canal da Prova está no ar. Você que ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, passe adiante, converse com quem você deseja conversar sobre os pontos de reflexão estabelecidos por aqui. Sabe por quê? A gente sempre procura fazer com a melhor curadoria, com todo respeito, carinho e dedicação. A conversa é democrática, é atemporal. É pão quentinho, pão fresquinho toda semana e mais ainda, além de construir conhecimento e cidadania, a gente segue juntos construindo os melhores desempenhos em processos seletivos, concursos vestibulares e afins. Então, é referência completa, gente, didatizada, com intertextualidades que são, não diria sui generis, mas que são peculiares, porque a gente procura fazer isso para que, de fato, se possa partir não só das manchetes, mas aprofundar, entrelaçar aquilo que pode ser entrelaçado por aqui. Então vamos juntos? Olha, nós temos dicas, referências hoje e elas vão, pessoal, desde o mundo das artes até o mundo da estatística. Então tem bastante coisa para a gente conversar juntos. Bom, vamos lá. Nós temos aí, ponto fundamental, gente, os 21 dias de ativismo pelo cuidado ou pela, vamos dizer assim, né, gente, pela força que é preciso ter socialmente para que se coíba a violência contra a mulher. Vamos falar disso. Vamos falar do Irã também, diz assim, vamos falar do Brasil nesse sentido, mas vamos falar de um exemplo do Irã e aproveitar e fazer uma correlação artística que temos aí nos últimos dias como referência sobre o Irã. Vamos falar também do inquérito das fake news, que já em breve fará aniversário e a gente tem também desdobramento a respeito, o que deve acontecer. De repente você diz, puxa, Cleusa, eu nem me lembrava que isso existia. Olha, essas referências são fundamentais, gente. Vamos falar de música, inclusive, e da sua, vamos dizer assim, gente, da sua força dentro da nossa sociedade, como isso pode estabelecer melhores caminhos para todos nós, como estar perto da arte ou fazer parte, né, de referência relacionada a isso pode nos ajudar a viver melhor. Então vamos juntos. Olha só, primeiro, gente, e eu falo aqui que tem alguns temas, claro, e sempre procuro tratar tudo que a gente possa aqui com acolhida, com leveza, né? E para que a gente possa continuar conversando também, se sentindo abraçado em relação a todas as nossas demandas. Mas, gente, tem alguns temas que eu gostaria de não precisar mais tratar por aqui. E, infelizmente, eles voltam à tona não porque eu queira trazer, mas porque essas coisas batem a porta e a gente não tem como fugir da discussão. Sabe que lá na última semana de novembro eu fiz menção, falei por que o dia 25 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. E em outros programas similares, ao longo dos últimos anos, eu sempre fiz uma referência pontual, trazendo as motivações, trazendo desdobramentos, estatísticas, notoriedade, ações globais, inclusive, em relação ao tema. Este ano não foi diferente, pessoal. Eu sempre procuro trazer algo que seja um desdobramento bom também em relação a isso, para que haja mais cuidado ou para a gente dar notoriedade ao cuidado maior estendido às mulheres. Bem, neste ano fiz isso também e olha, infelizmente a gente precisa tocar nesse tema com mais recorrência, gente. Está acontecendo aí uma mobilização, inclusive é capitaneada pela ONU Mulheres, esse movimento que existe há mais de uma década, há quase duas, na verdade, é um dos braços da ONU, institucionalizado justamente para cuidar, gente, de dar espaço social para as mulheres. Em princípio, a gente falou muito disso lá atrás, sobre a ideia da igualdade ou da percepção de igualdade salarial, igualdade de oportunidades,
das mulheres e meninas na escola, das mulheres e meninas na ciência, das oportunidades, gente. No entanto, e isso é de maneira assim, vamos dizer, depois da pandemia e agora bem recentemente, nós estamos assim numa situação em que há muitas marcações de protesto, de oficialização de vozes em relação a isso, de ativismo, em relação a dizer, nossa, nós queremos nossas mulheres e meninas vivas. Então, quer dizer, se surge aí por uma questão de igualdade, de garantia de oportunidades, de repente a gente está num momento que precisa dizer, puxa vida, nós precisamos estar vivas. E esses 21 dias, gente, de ativismo estão justamente mobilizando a sociedade para dizer assim, escuta, não são só as mulheres que precisam entrar nesse, não diria nem nesse espectro, né, gente? Mas entrar nesse momento de reflexão e ação. É toda a sociedade que precisa entender que não é uma sociedade saudável se ela simplesmente fecha os olhos e normaliza ou naturaliza a morte, a perseguição ou as situações relacionadas a feminicídio. E eu levantei aqui também um ponto fundamental da mudança de perspectiva em vários países, exemplifiquei naquela semana em novembro com a Itália tendo aprovado a lei do feminicídio por unanimidade, né, com essa nomenclatura, e tendo aprovado também a prisão perpétua para crimes de feminicídio. Então, quer dizer, há um levante, gente, que é global em relação a essas questões, mas vejam, e isso é histórico, né? Quando a gente percebe que há uma situação em que se levantam vozes a respeito de algum tema, é porque há uma demanda. Nunca é uma situação assim que, nossa, alguém resolveu dizer que tem que revolucionar uma questão. Não, são situações pontuais e de repente são situações globais e de uma maneira muito intensa que provocam isso. Então, sim, gente, é preciso que a sociedade discuta, haja e cuide para que todos possamos nos manter vivos, né? E que as mulheres tenham essa acolhida. Estou deixando links de referência aí, como eu disse, a gente falaria do mundo das artes, das estatísticas e tudo isso como uma reflexão que perpassa todos os nossos âmbitos sociais. E eu aproveito também para trazer aqui uma notícia do último fim de semana sobre uma maratona no Irã, em que muitas mulheres correram sem o véu, sem o hijab, que é obrigatório desde 1979, desde a Revolução. E aí o que acontece? Diz, a partir do momento que os organizadores permitiram que essas mulheres corressem sem o hijab, eles também foram responsabilizados. E aí tem uma série de discussões, tem uma série de questões para se colocar, pessoal, entre ideias de choque cultural, elementos de valorização de identidade, respeito, individualidade, tem muita coisa para colocar em questão. Eu não estou aqui fazendo uma menção rasa, né, para dizer está certo, está errado do ponto de vista cultural ou religioso. Eu estou trazendo a informação e dizendo o que ela acaba gerando em relação às pessoas que vivem no país, as pessoas que analisam, avaliam isso, esse tipo de abertura cultural ou não, ou quem está forçando as portas da abertura cultural nessa localização, né? E aproveito também como um adendo cultural, gente, pensando assim em coisas que dão quentinho no coração, né? Que é movimentação artística. Um filme chamado Foi Apenas um Acidente. E muitos críticos têm colocado assim, olha, esse foi apenas um acidente, um filme iraniano que pode, né, ou que tá na concorrência aí das indicações do Agente Secreto, que é o filme brasileiro que está despontando como indicado aí a premiações internacionais, né? Estrelado pelo Wagner Moura. Gente, é um filme belíssimo, como os iranianos geralmente fazem. Eu já indiquei em outros momentos aqui outros filmes iranianos. O cinema iraniano é um cinema com uma qualidade incrível.
Já fiz menção, inclusive, aqui a Humberto Eco, dizendo assim, ó, para a gente prestar atenção como a ideia de visão, o movimento de câmera é diferente. E ele dizia principalmente porque nós costumamos escrever ou olhar as coisas ocidentalmente, ele diz, ó, da esquerda para a direita. E ele dizia, fiquem atentos aos movimentos de câmera, como tem muito movimento de direita para a esquerda, assim, né? Nesse enquadramento ou nessa sistematização diferente, porque afinal de contas, no Ocidente em geral, é da esquerda para a direita que nós lemos e escrevemos. Então veja que coisa fenomenal a gente ter a percepção, o olhar, o diferente enquadramento também para determinadas situações. Estou trazendo isso que é uma questão de estrutura, uma questão estética do filme, gente, mas sem contar no conteúdo, que é coisa linda também. É doloroso, mas é muito bonito. Então, vale a pena. Estou dando a dica aí de Foi Apenas um Acidente, né? Nessa época do ano a gente costuma... E é bom que traga essas questões culturais aí, como listas, possibilidades, novas visões. Isso é importantíssimo para a gente se manter estudando, entendendo, melhorando o nosso entendimento sobre a vida, gente. Bom, eu disse que ia tratar também do inquérito das fake news. Estou deixando o link aí para você, porque tem muita coisa em questão, gente. Esse inquérito foi aberto no STF em março de 2019, por conta de ataques de fake news ao longo de 2018 contra o STF e outras autoridades. E, ao que tudo indica, ao que as autoridades indicam, esse inquérito ainda deve se estender por bom período aí. Não deve ser fechado, arquivado ou algo assim, mas deve ser estendido e muita discussão deve surgir a respeito do tema. Música para todos. Tem mais dica cultural, tem mais questão envolvida aqui. Sabe que nessa época do ano também surgem aquelas listas, né, dos próprios, das plataformas de música, né? E aparecem aí, diz, nossa, quantos minutos você ouviu música? Elas aparecem, essas listas, quais os artistas que você mais ouviu. Eu vou fazer uma menção específica aqui, gente, ao Michael Bublé, porque ele sempre aparece todos os anos para mim, mandando um recadinho, dizendo hello, né, e contando tal, porque é um artista que eu ouço muito. Vou fazer essa menção porque ele participou também do concerto para os pobres em Roma, no Vaticano, precisamente, né, no último fim de semana. E foi convidado diretamente pelo Papa Leão XIV. Cleusa, qual é a correlação aí? O que é essa percepção? É pensar assim, gente, que é mais um elemento para a gente entender como a música está no nosso dia a dia e como ela pode nos ajudar a ser solidários também. E entender melhor muitas situações pelo simples fato ou pela singeleza que a melodia encerra. Então, também estou deixando o link aí. O Papa Leão fez uma fala muito significativa sobre o poder da música na nossa vida, pessoal. E sem dúvida, a música pode nos tornar mais cuidadosos uns com os outros, né? Então, e quem tá falando isso não sou eu, é a neurociência, gente querida. Mais uma dica, ó. Veio na capa da revista, eu já vou aproveitar para mostrar para você aqui, tô deixando o link também. Um filme bem reflexivo sobre personalidade, sobre encruzilhadas, escolhas e a colheita pós-escolhas, né? É um filme George Clooney com Adam Sandler, está na Netflix. É um filme que já passou em alguns festivais por aí. E ele trabalha com a ideia de um ator já mais velho e que vai precisar, mais velho e falido neste caso, né? E que vai precisar rememorar muitas escolhas, refletir sobre o que fez, sobre os caminhos e o que acontece. É um filme interessante para se ter essa perspectiva. E por falar em perspectiva, eu já falei outras vezes aqui dos idosos, tratamos do número de idosos no Brasil, de questões relacionadas à janela demográfica, temáticas que estão por aí, gente, foi no Enem, foi já no concurso nacional docente, né? E agora no TJ São Paulo também. Uma perspectiva bem interessante, pensando assim, ó, da perspectiva da produtividade em relação aos idosos e
da necessidade de cuidado. Então, quer dizer, possivelmente nós vamos continuar falando e falando bastante, gente, e agindo, que bom, em relação a esse grupo social que se consolida cada vez mais e aumenta e pede lugar, pede passagem na nossa sociedade. Diz, e por que você está falando disso em relação ao filme? Porque é uma perspectiva também, gente, é uma perspectiva hollywoodiana, claro, mas é uma perspectiva para se discutir e pensar nas escolhas, né? É uma metáfora boa para as escolhas ao longo da vida. E vou aproveitando aí para dar algumas outras dicas ao longo dos nossos programas das próximas semanas. Gente querida, né, estamos chegando aí. Dezembro vai caminhando e não é em tom de cobrança, pessoal. É em tom de dizer quanta coisa boa a gente fez ao longo do ano. Sobrevivemos bem, vivemos, estamos com saúde, estamos cuidando e cuidando de todos à nossa volta. Isso é muito importante. Grande abraço a você, cuide-se bem, nos vemos por aqui na próxima semana. Tchau, tchau.